Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o nosso programa Eclésia. Com grande alegria, nesse horário, nós estamos acostumados a tratar dos assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da Igreja. Em muitas oportunidades falamos aqui sobre as Sagradas Escrituras. Em alguns casos também a gente fala sobre a vida dos santos, que é o caso do programa de hoje, mas não necessariamente sobre a vida, mas sobre uma obra específica de uma grande santa da Igreja. Esse será o tema do nosso programa Eclésia de hoje. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria estamos juntos então para mais um programa Eclésia ao vivo para todo o Brasil. Quero dar boa noite aqui ao Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. E hoje um abraço todo especial para a comunidade das irmãs concepcionistas franciscanas do mosteiro de Piratininga, São Paulo. Pelo fato que há poucos dias, sexta-feira passada, veio falecer uma religiosa, a irmã Clara de Jesus Bom Pastor. Vamos ver se conseguimos colocar o retrato dela na nossa telinha, pedindo ao mesmo tempo... Está aí a imagem, então. É, com a irmã Clara de Jesus Bom Pastor, com 89 anos de idade, 60 anos de vida religiosa, belíssimo exemplo de uma pessoa consagrada a Deus. Com certeza, prezadas irmãs, a vossa irmã está na pátria do céu, recebendo o prêmio por tudo que ela conseguiu semear e colher de bom na longa temporada que passou junto conosco aqui na Terra. Legal, Padre Guido, muito bom. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre Santa Teresa d'Ávila, mas sobre um aspecto da vida dela, especialmente sobre uma obra da vida dela. O Padre Guido preparou para a gente uma conversa, um ensinamento sobre o livro chamado Castelo Interior, mas também conhecido como As Sete Moradas, né? Vamos falar sobre as 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. São 7 etapas, né? 7 maneiras, né, de uma construção, de uma ascese, de uma vida espiritual e mística muito interessante proposta por Santa Teresa d'Ávila. Então, sobre isso nós vamos falar no programa Eclésia de hoje. É um conteúdo simples, porém muito rico, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não teve a oportunidade de ler essa obra, vale a pena, tá? Desde já a gente avisa, vale a pena, é um excelente livro, uma excelente obra dessa grande santa reformadora do Carmelo. Padre Guido, em outra oportunidade aqui no programa Eclésia, a gente já falou sobre o livro Caminho de Perfeição, que Santa Teresa d'Ávila também escreveu. E eu lembro que naquela oportunidade, o senhor disse que essa obra, Caminho de Perfeição, Santa Teresa escreveu para as noviças, né? Agora se trata de uma obra um pouco mais densa, né? Sim. As 7 Moradas do Castelo Interior, que ela escreveu no ano 1577, né? É uma obra um pouco mais densa. O senhor imagina que, talvez quando ela pensou em escrever isso, ela não imaginava que ela ia ser distribuída para toda a população? Tinha um endereço certo essa obra? Sim. Bom, diácono Eric, meus amigos, Teresa de Ávila dedicou esta obra para as religiosas que acabavam de dar a sua adesão para a reforma das regras do Carmelo. Certo. Não devemos esquecer que quando Teresa de Ávila entrou no Carmelo, ainda jovem, recebeu, desculpa a expressão, uma grande ilusão. Ela notou que a vida religiosa não estava sendo bem praticada, a vida de contemplação menos ainda, e foi aí que ela teve com certeza uma luz do Divino Espírito Santo e achou por bem sair para voltar a uma regra muito mais autêntica do Carmelo, certo, baseado na vida de contemplação pura, e naturalmente várias pessoas acabaram dando a sua adesão. Quando o senhor fala, a gente está vendo uma imagem de Santa Teresa d'Ávila. Exato, esta grande santa. E notou Santa Teresa que muitas pessoas queriam entrar dentro daquele mosteiro reformado. E ela ofereceu um grande sacrifício para Deus, porque no seu modo de ver, ela queria ficar até a morte dentro daquele mosteiro, mas acabou saindo para fundar mais 32 mosteiros. São João da Cruz também teve um importante trabalho nessa reforma, exato, né, Padre Guido? Quando encontrou com São João da Cruz, que também ele é considerado como reformador da Ordem do Carmelo, deu todo o apoio, né?
Por que ela escolheu este título nesta obra que não é dedicada ao povo? Ela, entre aspas, Santa Teresa escreveu muitas coisas, muitos livros, né? Ela dedicou esta obra somente para as religiosas que acabavam de viver com ela um estilo muito mais autêntico e profundo de vida contemplativa. Dá para a gente dizer que esse livro, As Sete Moradas do Castelo Interior, é o livro da maturidade dessa santa? Sim. Inclusive, ela mesmo deixou escrito que alcançou, digamos assim, a realização da sua vida interior exatamente no ano 1572, no mês de novembro. 5 anos depois que ela se sentiu no maior grau, digamos assim, de serviço e não sentindo-se diferente dos outros, mas alcançou uma profunda vida espiritual a tal ponto que estava assimilada com Cristo completamente, e ela achou por bem colocar por escrito este caminho, até com um título sugestivo, né? As Sete Moradas do Castelo Interior. Não devemos esquecer que ao redor da cidade de Ávila, lá na Espanha, há muitos castelos. Certo. E o castelo é sempre um lugar meio até belo, digamos assim, elegante, de grande destaque em cima do monte, um lugar até para, não sei, para reis, rainhas, para pessoas de destaque na sociedade, de difícil acesso, isto é, não recebe a turbulência, digamos assim, de nenhum fator externo, etc. E dentro do castelo imaginamos uma estrutura de 7 andares, ou 7 pavimentos, né? Quer dizer, ela olhando ali os castelos ali ao redor de onde ela morava, ela teve essa inspiração, Padre Guido, de comparar então o castelo com a questão de 7 moradas, Sim. 7 divisões, vamos dizer assim, da etapa da vida mística? Da etapa da vida mística, para alcançar a perfeição, que é como um simbolismo de um casamento, digamos assim. Imaginamos estes 7 andares de preparação para encontrar-se com o noivo, né, e depois para realizar o casamento. Esta imagem, gente, é belíssima. Alguém me poderia perguntar, mas Padre Guido, ela pegou esta imagem de sua iniciativa ou teria até, digamos assim, um paralelismo, um fundamento até bíblico deste castelo? Existe, meus amigos. Nos livros sapienciais, há um livro escrito em forma de poesia, somente de 8 capítulos, com o título de Cântico dos Cânticos. Isto é, o mais belo dos cânticos. E o autor, para manifestar o amor que deve ter para com Deus, usa exatamente a linguagem de 2 namorados. Como eles gostam um do outro, como um pensa no outro, como um fica triste quando o outro não corresponde, ou se, por exemplo, chega atrasado, já está pensando uma coisa que, na verdade, não acontece, mas passa pela cabeça também, né? Exato. E Santa Teresa de Ávila manifesta, através desta subida de 7 moradas dentro do castelo, as várias etapas da perfeição. Isso significa que o convite é para todos. Cada um de nós, quando é chamado em força do seu batismo a santificar a sua vida, deve subir as várias etapas da vida de Diácono Éric à procura da perfeição. E as 7 moradas, mesmo sendo dedicada às religiosas que faziam parte da sua ordem, permanecem até hoje um verdadeiro documento de santidade, porque mostra o caminho que cada um de nós pode fazer. Então tá claro, né? As 7 moradas, cada uma dessas moradas significa uma etapa da vida mística, né? Comparando com um castelo, inclusive, que ela tinha essa visão ao seu redor, ali onde ela morava, na cidade de Ávila, na Espanha, né? É muito interessante essa comparação com o castelo, na medida que o Padre Guido foi explicando, nós vamos entender mais. Mas moradas, essas 7 moradas, então são 7 etapas da vida mística. Padre Guido, então vou fazer o seguinte, eu pedi que o senhor comenta cada uma dessas etapas, para a gente entender um pouco mais. Porque nosso objetivo aqui, além de tudo, é sugerir que nossos amigos telespectadores possam ter contato com essa obra e depois seguir os ensinamentos da própria Santa Teresa d'Ávila, que é uma riqueza, uma riqueza. Agora, Padre Guido, essa primeira etapa, né, essa primeira morada,
Me parece que Santa Teresa pensou num contato interior com o próprio Cristo, que habita dentro da gente, mas não de maneira panteísta e nem politeísta, ou seja, aquelas confusões, em alguns casos esotéricas, panteísmo, tudo é Deus, politeísmo, há vários deuses, não, mas de um Cristo verdadeiramente que habita a nossa alma, pois fomos batizados. E a igreja nos ensina que quando a gente é batizado, somos configurados a Cristo. Certo. Então esse Cristo Jesus que habita o íntimo da nossa alma, ela parece que ela descobriu de uma maneira interessante, e já pensando nessa mística, de uma maneira mística, e é como se ela voltasse primeiro para dentro de si, Padre Guido? Sim. O Cristo mora dentro de nós. Só que o que é que acontece? As paixões, os vícios, o materialismo ou até a mesma idolatria se colocam como falsos deuses na nossa vida. Por isso, a primeira etapa, a primeira morada, não é somente aquela, diríamos em termos modernos, Diácono Eric, de fotografar um belíssimo castelo. Não, vamos conhecê-lo por dentro. Mesmo com os nossos vícios, com as nossas paixões, com os nossos limites, vamos entrar. E, sobretudo, tenhamos a capacidade de entender que este caminho dentro do castelo é muito sério, porque ouviremos a voz de Deus, conheceremos o nosso esposo, conheceremos e nos identificaremos exatamente com o grau mais alto da nossa santidade. Tenho certeza que Teresa de Ávila conhecia muito bem uma frase histórica do fundador dos padres jesuítas, também ele espanhol, né? Santo Inácio de Loyola, Inácio de Loyola, que quando ele preparou aquele esquema do famoso retiro, ele colocou uma frase-chave em língua latina: intrate totti, manete soli, exite alii. Vamos traduzir para o português. Entram com a totalidade do vosso corpo e da vossa alma, assim como vocês são, repletos de virtudes, como também de fraqueza humana, né? De elogios, de prestígio, como também de defeitos e de pecados. Entramos assim. Manete soli, isto é, procure no silêncio. Procurem interiorizar a vossa vida para descobrir muitos outros valores que estão dentro de nós, sobretudo em força da presença de Deus que nos acompanha na vida sacramental. E termina a frase de Santo Inácio de Loyola: exite ali, isto é, saiam daí diferentes. Portanto, é um caminho de perfeição muito sério e que atinge cada um de nós, sabendo que em força do batismo nós respondemos através da voz dos nossos pais e dos padrinhos na hora do nosso batismo. Mas hoje, com a nossa idade de adultos, respondemos cada um de nós com toda a autoridade, dizendo sim, eu quero alcançar este objetivo. Padre Guido, é interessante, porque ao mesmo tempo que ela na primeira morada nos ensina, né, a ter contato com esse Deus silencioso que habita o coração de cada batizado, ela logo de cara apresenta as limitações humanas. Sim. Né? De certa forma, é um contato com essas limitações humanas. Como é que a gente faz, então, para entrar nessa primeira morada? Olha, precisamos ter a coragem de entrar, em primeiro lugar. Agora, se quiséssemos logo, Diácono Neri, fazer não digo uma comparação, mas ver até uma estatística. Quantas pessoas sentem a alegria de entrar neste castelo, mas voltam para trás quando sentem as paixões, os fortes desejos, a fraqueza de uma vida espiritual, caso prático, como sacerdotes. Se perguntássemos para qualquer um dos padres que nós conhecemos, quando iniciou a sua caminhada no seminário, com certeza não estava sozinho. Muitas pessoas que entraram... Eu lembro quando entrei no seminário, lá na Itália, éramos em 40. Ao sacerdócio, cheguei sozinho. Veja só. Só o senhor da turma que se tornou padre? De 40, cheguei sozinho. Porque tantas pessoas entram com entusiasmo, mas logo chegam os ventos contrários, a saudade do que deixaram e voltam para trás.
Aí, o primeiro ato é de ter a coragem de entrar. E depois... É uma decisão racional isso, né, padre? Exato. Deus respeitará sempre a nossa liberdade. Mas saiba que quando nós damos a nossa adesão, ele intervém de uma maneira muito mais forte e nos ajuda a fazer um segundo ou terceiro passo. Certo. Por isso, teremos a possibilidade de melhorar o nosso conhecimento pessoal, íntimo, e descobrir não somente virtudes ou defeitos, mas descobrir que há algo de mais profundo que caracterizará também uma escolha definitiva da nossa vida. É o caso exatamente que ela propõe. Interessante. Agora, Padre Guido, a segunda morada, ela tem um fundamento bíblico, que eu acho que quando a gente entende esse fundamento bíblico, fica claro que Santa Teresa pensou, né, nesse ensinamento relacionado à segunda morada. Explica pra gente isso, Padre Guido. O fundamento bíblico da segunda morada nós encontramos na carta de São Paulo aos fiéis da Galácia, aos Gálatas, né? Exatamente no capítulo 5, versículo 1. Pode conferir na Bíblia, na carta aos Gálatas 5:1. Quando São Paulo usa esta frase: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Não existe uma liberdade fragmentária. Aliás, ai de nós se não existisse uma verdadeira decisão. Seria o caso de pular da carta de São Paulo aos Gálatas à carta de São João no livro do Apocalipse para a comunidade de Laodiceia, onde chega a dizer: eu sei que há alguém de vocês que é um pouquinho assim como água morna, nem quente nem fria. Cuidado, porque se você continua assim, começo a vomitar-te da minha boca. Isto é, não se pode brincar quanto a isso. É forte isso, hein, Padre Guido? Uma frase muito forte. Por isso, quando se chega na segunda morada, devemos entender que estamos fazendo um passo muito importante na vida e, digamos assim, dar a nossa total adesão. É claro que as paixões, até o mesmo demônio, fará de tudo para que isso não aconteça. Haverá sempre uma lembrança de um tempo passado. Inclusive, se nós chegássemos dando continuidade às 7 moradas, se na segunda temos a frase belíssima de São Paulo, que Jesus nos dá a total liberdade de ação e, portanto, somos convidados a responder com o nosso sorriso e com a nossa total adesão, notaremos na terceira morada um fenômeno, digamos assim, que assusta. E aí também teremos um fundamento bíblico que vai ser apenas anunciá-lo. Por favor, esse fundamento bíblico da terceira morada também deixa claro. Exato, é somente ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 23. O que está escrito? Jesus está fazendo a sua missão, pregando o Evangelho, de repente se aproxima um jovem e que com toda sinceridade diz: Jesus, eu procuro observar os mandamentos, procuro não atrapalhar a vida de ninguém, procuro tornar-me útil para um, para o outro, e me sinto bem, mas o que é que me falta para poder entrar no reino de Deus? Jesus olhou para este moço e respondeu na hora: só uma coisa te falta, vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me. Este moço, que com tanta sinceridade e também entusiasmo tinha feito esta pergunta para Jesus, de repente vira as costas, se afasta, diz o Evangelho, porque era muito rico e não conseguia desapegar-se afetivamente e efetivamente dos seus bens. E deixou todo mundo triste, inclusive até o mesmo Jesus, que soltou aquela frase: como é difícil para uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Vejam bem, prezados amigos, que Jesus não tem nada contra as riquezas. Possuir não é um pecado,
Inclusive, já na primeira página, pode conferir da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, está escrito que quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, disse uma frase famosa: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Ter o domínio das coisas da terra não é absolutamente um pecado. O pecado acontece quando uma pessoa se apega de uma maneira demasiada aos bens materiais, colocando Deus, digamos assim, no escanteio. Assim, a prioridade são as preocupações. É aí que Jesus ficou muito triste, vendo este moço que se afastava, desapareceu, não tem nem o nome dele no Evangelho, e desaparece para sempre na história do ministério de Jesus. Podemos dizer, Padre Guido, que essa terceira morada proposta por Santa Teresa d'Ávila é a hora de deixar Deus tocar na nossa ferida, colocar o dedo na ferida, como se diz, Sim. E a gente, a partir disso, pensar naquilo que nos afasta dele? Sim, é muito profunda a sua colocação, Diácono Eric, porque devemos exatamente experimentar uma sequência, uma hierarquia de bens. A vida, inclusive, dedicamos até um programa, poucas semanas atrás, à pobreza evangélica. É verdade. Lembrando São Francisco de Assis. O grave desafio no dia de hoje é aquele de desapegar-se afetivamente dos bens. Não foi por acaso, digamos isso com muita alegria, que o Santo Padre, o Papa Francisco, estabeleceu no domingo de anteontem o Dia Mundial dos Pobres. É verdade. Primeira vez, gente, inclusive, parabenizamos o Papa que tomou a iniciativa, seja no Vaticano, como também em mais 3 localidades de Roma, de oferecer um gostoso almoço para 5.000 pobres que moram em Roma. Bonita atitude, né? A igreja continua sendo a maior instituição do mundo, né, no que diz respeito à prática da caridade, né? Nenhuma outra instituição consegue fazer o que a igreja faz no que diz respeito à caridade. Para terminar esse bloco, Padre Guido, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador Benedito Lourenço Faria, de Camanducaia, Minas Gerais. Eu falei agora há pouco aqui que Santa Teresa é uma grande mística da igreja. Ele pergunta, o que significa isso? O que significa ser um grande místico? Significa receber até uma bênção, digamos assim, particular da parte de Deus, que usa a pessoa humana para manifestar mais ainda profundamente o caminho que nos leva à santificação. Os místicos, meus amigos, sempre fizeram parte da história da igreja. Certo? Seja Santa Teresa de Ávila, mas estamos no ano 1500, mas também nos nossos dias, sim. Olha, eu sei, por exemplo, que até o nosso querido fundador, o nosso padre Eduardo, está gostando muito e apreciando a espiritualidade de uma mística dos nossos dias, italiana, a Luisa Picaretta, E está correndo, inclusive, até o processo de canonização também desta mística. Até o nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, frequentava esta mística. E, gente, pessoas simples, muitas vezes sem nenhum título de estudo, mas que manifestam a vontade divina através de expressões muito profundas que não podem deixar ninguém sem um comentário e, sobretudo, sem tomar um bom propósito para aperfeiçoar a sua vida. A palavra mística vem também, é baseado na palavra grega mystikos. Mystikos significa, uma tradução livre, aquela pessoa que tem conhecimento direto. Mystikos igual conhecimento direto. E que conhecimento é esse? Do próprio Deus, Místico, que tem relação com o mistério, com esse Deus que se revela também através dos mistérios. Quando a gente pensa nos mistérios de Deus, nós temos que entender que mistério é algo maior que a gente. O mistério da Santíssima Trindade. Como pode um Deus que é uno também ser 3 pessoas? É um mistério acima da nossa capacidade da inteligência humana. Porém, pelo fato que somos criados em imagem e semelhança de Deus, que somos dotados de inteligência, liberdade e vontade, como o Padre Guido sempre nos ensina aqui, temos condições de ter acesso, ainda que parcialmente, a esse tipo de conhecimento. E não só conhecimento do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista espiritual.
Portanto, os místicos são aqueles que aprofundaram nesses mistérios. E, especialmente, a palavra mysterium está ligado aos sacramentos, ainda dando um passo além, aqueles que bem vivenciaram os sacramentos. Então, sendo uma grande mística, significa que esses mistérios de Deus, ela aprofundou e ela bem viveu, a tal ponto da igreja proclamá-la doutora da igreja, certo? Para aproveitar o tempo aqui, Padre Guido, vamos continuar aqui para a gente entender um pouco mais das moradas. Paramos na quarta. Sim. Conta para a gente o que diz respeito à quarta morada. Bom, a quarta morada, ou quarto pavimento, digamos assim, aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Pela primeira vez aparecem não mais os vícios, a fraqueza humana, os nossos pecados, mas o valor da graça de Deus. Aparece nas virtudes da gratidão, da humildade e da confiança. E nesta morada, Teresa usa uma palavra muito prática, um colírio. O colírio, que é este líquido, quando vai no olho, aumenta a visão, dá de ver as coisas bem mais claras. Isto, tantas vezes nós temos uma imagem negativa até de nós mesmos, devido aos nossos limites. Agora, é o momento de aceitar a presença de Deus com as virtudes, com as qualidades. E nasce dentro de nós um grande desejo de apreciar as virtudes. Esta quarta morada, Diácono Eli, meus queridos amigos, telespectadores, entra exatamente na nossa vida prática na hora de um propósito, logo após de uma confissão. Isso é interessantíssimo, Padre Guido. Porque quando nós deixamos de lado um pecado do qual estamos arrependidos e fazemos um bom propósito de não voltar, e o sacerdote, em nome de Deus, nos absolve dos pecados, estamos exatamente nesta quarta morada. Isto é, notamos um grande alívio diante da presença de Deus, da misericórdia de Deus, que supera a nossa fraqueza humana, por tão grave que seja o nosso pecado. E nasce, naturalmente, o desejo de permanecer nesse estado de graça. Quer dizer, é o desejo e a ênfase, né, de aproximar dessas virtudes, contrapondo justamente os pecados, os vícios, sim, já pensados nas etapas anteriores, né, Padre Guido? Exato. Portanto, nasce como uma rejeição espontânea de qualquer tipo de mal. Volto a repetir, meus amigos, quando nós nos aproximamos deste sacramento da confissão, experimentamos exatamente até a emoção, digamos assim, desta quarta morada, né? E procuremos fazer de tudo para manter a alegria. Até, Diácono Eli, a partir do nosso batismo, antigamente o sacerdote, depois do batismo de pessoas adultas, entregava uma túnica, uma veste branca, que os neobatizados trajavam por uma semana inteira. Hoje, certo, o sacerdote coloca a roupinha branca sobre o corpo do bebê, ou a estola que ele usa, e diz esta oração: você recebe a veste da graça de Deus, faça de tudo para nunca mais manchar a veste da graça com o pecado. E aí? É justamente isso, né, Padre? Exato. Já a partir do batismo nós recebemos este estímulo. Pena que depois voltamos a pecar. Felizmente. Quinta morada, Padre Guido? Certo. A quinta morada é uma consequência, digamos assim, da quarta. Isto é, nasce dentro de nós o desejo de amar a Deus. E ressoa nesta quinta morada uma expressão típica de São Paulo, quando na carta aos Gálatas, no segundo capítulo, no versículo 20, São Paulo afirma: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se voltasse mais uma vez ao batismo, um dos efeitos do batismo é que nós adquirimos o nome de cristãos, isto é, continuadores de Cristo e herdeiros do céu. Agora, na quinta morada, nós nos deixamos possuir, digamos assim, por Cristo, né? E a presença dele começa já a aparecer. Já na quinta morada, ele se diz: olha, sou eu que quero dominar a tua vida, sou eu que quero fazer um compromisso muito sério com você. Portanto, nós damos uma bela resposta de adesão
optando para estar sempre com Ele. Nessa etapa da vida mística, é um encontro com um entusiasmo diferenciado, né? Sim, exato, porque não é um entusiasmo de criança, e menos ainda um entusiasmo juvenil. Hoje nós podemos bater palmas para uma pessoa, imaginamos de estar num estádio de futebol, e é suficiente um erro que já soltamos para cada expressão não das melhores, né? Aliás, o senhor entende disso, né, Padre Guido, de erro de futebol? Nós nunca falamos isso aqui no programa, mas vou aproveitar a oportunidade. O Padre Guido já foi árbitro de futebol, já foi juiz de futebol, né? Sim, exato. Então, só aproveitando o parênteses, o senhor entende do exemplo que deu. Exato, fazer o quê? Faz parte da vida, né? É verdade. Exato, nossa juventude. Aqui, portanto, o entusiasmo que faz com que uma pessoa opte. E opte com toda seriedade. Seria o caso de comparar exatamente esta morada, a sexta, digamos assim, ao... Um entusiasmo contagiante, podemos dizer? Sim, contagiante, e falando em termos de consagração religiosa, a primeira profissão religiosa. Ah, entendi. Não a profissão perpétua, solene ou perpétua, certo? Mas a primeira profissão religiosa, quando uma pessoa, mesmo na sua juventude, opta. Vou explicar melhor para os nossos amigos. Na vida religiosa ativa, geralmente se fazem nos votos após um período chamado de noviciado, de 1 ou 2 anos, e se renova a consagração dos votos por 5 anos. Ao término do 6º ano, se fazem os votos perpétuos. Na vida monástica ou vida contemplativa, se fazem uns votos iniciais de 3 anos e depois a profissão solene. Essa sim é definitiva. É definitiva, exato. Mas o entusiasmo de uma consagração, claro que tem somente um valor, digamos assim, jurídico, porque ninguém de nós pode dizer me consagro para Deus somente por 1 ano ou somente por 3 anos, não, gente? Não se faz de tipo de contrato com Deus, né? É uma doação total de nós mesmos para toda a eternidade. Muito bem. Padre Guido, sexta morada, a chamada Sala do Sofrimento? Exato. É a famosa chamada da noite escura da alma que precede a plena e definitiva transformação. Mais uma vez, vamos fazer uma comparação com o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 6. São 8 capítulos. Quando a noiva, de repente, espera para a chegada do noivo, o noivo não chega. Aí começa cada suposição de traição, não gosta de mim, tem outra mulher por aí. A noiva pensa nisso. Isto é, aquelas dúvidas em cima da hora de uma decisão total. É a noite chamada assim escura. Aliás, esse termo noite escura é de São João da Cruz. Sim, foi ele que fez questão, né? É um sofrimento íntimo, mas é um sofrimento que precede a total transformação de nós mesmos, certo? Típico, às vezes, até de um casal na véspera do casamento. Certo. Certo? Mas você está mesmo decidido, vale a pena, e catequese, né, também a nossa aula, lembrar os nossos amigos telespectadores que os 2 sacramentos que a Igreja pode dar somente para pessoas adultas são exatamente o matrimônio e o sacerdócio, porque definem para sempre o estado de vida. Uma criança não pode receber nem o sacerdócio e menos ainda o sacramento do matrimônio. Imprime caráter, né, Padre? Imprime para sempre, é a opção que se faz definitiva na vida. Por isso não tenhamos, inclusive, pressa na hora de realizar este passo definitivo na vida. Certo? A Igreja, inclusive, coloca determinados anos para poder receber este sacramento. Até um sacerdote hoje, com menos de 27 anos, não recebe a ordenação. Ô, Padre Guido, em relação à sexta morada, logo após o entusiasmo, logo após o momento de prazer na presença de Deus, logo após já contrapor as virtudes,
com os antigos pecados e vícios, etc. É interessante porque antes de chegar na sétima, que é o ápice, né, o ponto máximo dessa vida mística, Sim. há esse momento de silêncio, escuridão, Sim. que é a hora, talvez, Padre Guido, onde as pessoas mais sofrem, vamos dizer assim, para amadurecer. Perfeito. Porque quem não consegue entender bem isso, aliás, tem uma outra classificação que em outra oportunidade, a gente fala disso aqui, do próprio São João da Cruz, né, das pessoas que estão na vida iluminativa, purgativa ou oblativa, 3 fases da vida espiritual, isso fica por uma outra oportunidade, mas é a hora que a pessoa talvez tem que amadurecer, não necessariamente quando tem prazer na alma, é rezar mesmo sem vontade, é buscar a Deus porque sabe que Deus lá está. As famosas aridez espirituais. Não né? necessariamente tendo um retorno, vamos dizer assim, físico ou emocional, né, Padre Guido? Isso é interessante porque todos nós passamos por isso. Todos. E qual seria exatamente, do ponto de vista prático, o gesto que uma pessoa, bem na véspera, digamos assim, da sua total realização, deve fazer? A confissão geral da sua vida. Também nós, sacerdotes, todas as religiosas, religiosos, na hora de fazer a profissão solene ou perpétua, fazem a confissão geral da vida. Porque é aquela maneira de dar uma adesão total a Deus e deixando de lado para sempre um passado, né? E que às vezes não foi dos melhores. E daí, com este propósito definitivo e com uma maturidade, que chegamos à plena realização do estado da santidade. Ou né? seja, a sétima morada. A sétima morada, onde a alma purificada, fortalecida e iluminada une-se, digamos assim, em matrimônio com a divindade, né? Desfrutando da paz que excede todo o entendimento. A partir deste instante, a alma não sente mais nenhum medo, não está com medo de nada. Ela se sente totalmente dominada pela presença de Deus, até o ponto que aceita tudo o que Deus lhe manda. Ela se sente um instrumento, portanto, meus amigos, até aquelas que são as preferências pessoais, que batem até com as características da índole de uma pessoa, se tornam todas secundárias. A partir deste momento, a alma pertence única e exclusivamente a Deus e aceita tudo o que Deus manda. E seria interessante pegar uma expressão da outra Teresa, da Teresina, irmã de Jesus, que também ela é doutora da igreja. Verdade. Porque ela chegou a dizer que o objetivo da vida dela era aquela de sentir-se um brinquedo nas mãos de Jesus. Isto é, se uma criança gosta do brinquedo, aí, se não gosta, dá um pontapé, joga de lado, talvez 2, 3 dias depois pega de novo o mesmo brinquedo, etc. Isto é, não ter mais o gosto pessoal, mas deixar-se dominar completamente da presença de Jesus. É aí que entram alguns fenômenos místicos que Santa Teresa de Ávila experimentou. Aliás, esse fenômeno místico que o senhor vai comentar na sequência, Padre Guido, talvez tenha sido, vamos dizer, o ponto-chave para ela entender de vez essa sétima morada. Sim. Porque, pelo que eu entendi, essa sétima morada é aquela etapa na vida dos santos que a gente olha, principalmente no final da vida dos santos, ou até mesmo no leito de morte, onde eles realmente chegam lá, vamos dizer assim, onde Paulo vai dizer, combati o bom combate, né? Já estão somente pensando em Deus e nada mais abala, né? Pelo que eu entendi é isso. Então, essa etapa que o senhor vai comentar, esse fenômeno místico, foi, vamos dizer assim, o divisor de águas para ela entender a sétima morada? Acho que sim. Inclusive, ela mesmo disse, colocou por escrito, que foi exatamente no dia 18 de novembro do ano 1572 que ela realizou este místico matrimônio espiritual, que é conhecido mais com uma palavra que nós não usamos em português, transverberação. Certo. Né? Isto é, tanto como se a pessoa de Cristo estivesse dentro do corpo da santa. E o amor é tão forte que até lhe abre o coração. Inclusive, até no corpo de Santa Teresa de Ávila, né, foi descoberto exatamente como uma rachadura dentro do coração. Ela descreve uma espécie de flechada. Uma flecha, exato. De maneira mística, é óbvio, né? A gente está falando na linguagem
literal. Porém, como o Padre Guido disse, apesar de ser maneira mística, teve reflexo no próprio corpo dela. Isso, corpo, né? Inclusive, temos algumas dipinto, algumas telas de grandes autores que mostram exatamente como uma flecha que está penetrando no coração de Santa Teresa, para dizer que ela não pertencia mais a si mesma, mas era uma só coisa com Jesus. Padre Guido, para nós, né, pessoas normais, pobres mortais, tanto nós aqui como as pessoas que estão nos assistindo, né, não temos, infelizmente, né, todos nós, essa grande profundidade que Santa Teresa d'Ávila alcançou. Quem dera, né, cada um de nós possa alcançar um pouco dessa profundidade e maturidade. Mas é possível a cada um de nós a gente chegar nessa sétima morada? Diácono Érico, colocamos, mesmo com os nossos limites, eu daria uma resposta positiva. Porque o chamado para a santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas. Todos nós somos obrigados a dar esta bela resposta de adesão total a Deus, caminhando à procura da santificação pessoal. Talvez não chegaremos na sétima morada, porém o fato de entrar, de experimentar, de ouvir até a tensão de voltar para trás. Depois voltamos para frente de novo, recorremos mais uma vez à misericórdia de Deus, é um sinal positivo. E Deus continua contando com a nossa resposta. Obrigado por esta pergunta. Este livro do Castelo Interior não foi destinado à leitura dos leigos. Repito, foi destinado à leitura e meditação das religiosas que aderiram a um novo estilo de vida do Carmelo, reformado por Santa Teresa. Legal, Padre Guido. Interessante. Olha, leiam Santa Teresa d'Ávila. Não é difícil encontrar hoje, todos nós podemos ter acesso a esse livro, né? Das 7 moradas do Castelo Interior, como o que eu citei no início, que aliás fizemos um programa, está lá disponível também no nosso portal da Rede Século XXI, Caminho da Perfeição. Fizemos um caminho sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila, naquela oportunidade que ela dedicou às noviças, mas tem outros livros, por exemplo, Livro das Fundações, Livro da Vida, o próprio Caminho de Perfeição, Contas de Consciência, Meditações sobre o Cantares, para dar exemplo de algumas obras que ela escreveu. Meus amigos, os santos continuam ensinando e vamos aprender através dos seus escritos a importância e a necessidade de nós também alcançarmos a santidade com nossos limites, mas Deus conta com a nossa capacidade. A todos, meu grande abraço fraterno e a bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.